meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Estamos aqui mais uma noite de Deus. Uma palavra vinda do alto. Estava ali orando, clamando ao Senhor. Como Deus é tremendo, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Como o Senhor, Ele é fiel. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Eu quero nessa noite expressar tudo quanto aquilo que o Senhor falou aos meus pensamentos. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Então dá um ok aí. Pastor Érica está aqui comigo aqui gravando. Se o volume está bom, se está tudo ok, se você está me ouvindo direito. Você é meu amigo, meu irmão. Vocês são as minhas ovelhas, né? Que também está nos ouvindo. Dá um ok aí, se está tudo funcionando bem, perfeitamente, para que todos possam nos ouvir. Amém? Eu quero, antes de estar dando início, fazer como de costume, orar primeiro. Eu quero que você ore junto comigo. Eu quero que você clame junto comigo ao Senhor nessa noite. Amém? Então vamos lá, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Essa é a oportunidade que você tem, que nós temos, de falar com Deus. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite por mais essa oportunidade que nós temos de estar por mais uma vez compartilhando a Tua Palavra junto com meu amigo, meu irmão. Esse momento é um momento especial, Senhor. É um momento que ouviremos a voz do Senhor. Ouviremos o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Pai, a Tua Palavra diz, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então eu tenho certeza que neste momento, Senhor, é o momento que vamos ouvir a Tua voz. É o momento que nós temos que nos concentrar para poder ouvir o recado do Senhor. Eu quero ser, Senhor, uma atalaia. Eu quero ser uma ferramenta. Eu quero ser um instrumento na mão do Senhor, para que eu possa estar abençoando o meu irmão que está me ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me gastar, assim como uma lavandeira gasta um sabão. Que o Senhor possa me usar nessa noite. Que o Senhor possa me usar, e eu quero ser ousado na Tua presença, Senhor. Para que esse irmão, para que essa irmã, para que esse meu amigo, essa minha amiga possa ser alcançada pela Tua Palavra. Pai, que a Tua Palavra possa causar impacto na nossa vida. Que a Tua Palavra possa trazer renúncia. Que a Tua Palavra venha mexer conosco, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, venha arrancar aquilo que não presta. Que a Tua Palavra, Senhor, ela venha retirar da nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a Tua Palavra ela possa nos dar vida. Que a Tua Palavra possa nos encher. Que a Tua Palavra possa nos erguer. Que a Tua Palavra possa nos colocar de pé. Que a Tua Palavra venha nos levantar nessa noite, Senhor. Porque eu tenho certeza que a Tua Palavra, Senhor, é a nossa garantia de vitória. Então nessa noite, Senhor, nós vamos receber direção, instrução, para que possamos caminhar e trilhar um caminho de vitória, Senhor. Deus, falar em vitória nesses dias de hoje, falar de bênção nesses dias de hoje, talvez para muitos, Senhor, é inacreditável falar de bênção. Talvez para muitos, Senhor, é impossível falar de vitória nesse tempo de crise. Senhor, como eu tenho falado aqui diversas vezes,
Como eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves, o céu, ele não está em crise. E eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o céu não está em crise. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda é o sustento do teu povo. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda é o provedor do seu povo. Pai, não deixa que nós venhamos nos garantir nos homens. Não deixa que nós venhamos nos garantir, Senhor, mas sim, Senhor, que a nossa esperança, a nossa única esperança é o Senhor. O Senhor é o provedor. O Senhor é que sustenta o teu povo, a tua igreja. O Senhor é o ajudador. O Senhor é aquele que sempre proveu para o teu povo no tempo de crise. Quando o teu povo saiu do deserto, Senhor. Quando o teu povo estava no deserto e saiu do Egito. O teu povo estava sentindo fome. E o Senhor fez descer orvalho do céu. Descer pão do céu. O Senhor fez cair pão do céu para alimentar o teu povo. Quando eles estavam enjoados de comer pão, o Senhor mandou as cordonizes e alimentou o seu povo com carne. Quando o seu povo estava com vontade de beber água, o Senhor fez brotar água da rocha. Deus, o Senhor é o sustento da tua igreja. O Senhor é o sustento para o teu povo. O Senhor é o sustento para cada um de nós, Pai. A nossa confiança está no Senhor, Pai. Não permita que o pavor, nós não queremos deixar o pavor, Senhor, nos tomar conta de nós. Não queremos deixar o desespero tomar conta. Porque nós temos que crer no Senhor. Crer em Ti, Deus. Colocar toda a esperança no Senhor. Colocar toda a confiança no Senhor. Porque eu creio no Deus de provisão. Eu creio no Deus de milagre no tempo de crise. Eu acredito no Deus que provê no tempo de crise. Eu acredito no Deus que faz o impossível no tempo de crise. Eu acredito num Deus que faz um milagre extraordinário no tempo de crise. Eu confio no Senhor. A minha esperança está no Senhor. E eu creio, Senhor, que a tua igreja confia, que a tua igreja acredita que o Senhor é a nossa única esperança. Deus nos abençoe nesta noite, Senhor. Eu preciso que o Senhor conduza a minha vida nesta mensagem. Eu preciso que o Senhor conduza os meus irmãos a ouvir essa mensagem, a ouvir esse recado do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, meus irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu estou sentindo Deus de uma forma tremenda. Eu estou sentindo a presença do Rei, a presença do Senhor. Pode faltar tudo, irmão. Tudo. Pode faltar o alimento na despensa. Pode faltar o dinheiro na conta bancária. Pode faltar tudo. As vestimentas. Pode faltar desde o dinheiro para você ir no salão fazer o seu cabelo. Pode faltar o dinheiro para você ir lá fazer a unha, na manicure. Pode faltar tudo, irmão. Mas o que não pode faltar é a palavra de Deus na nossa vida. O que não pode faltar na nossa vida é o Senhor. Porque sem Ele não dá, irmãos. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Pastor, como é que você consegue falar disso tão tranquilamente? Porque, irmãos, eu não consigo ficar desesperado nesse tempo de crise. Sabe por quê?
porque eu confio no Deus que eu sirvo. Você confia no Deus que você serve? Você confia no Deus que você adora? Você confia no Deus que você exalta? Eu confio nele. A minha confiança está nele. Eu acredito nele. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. É ele, o Senhor Jesus. E ele deve ser o seu também. O seu provedor, o seu Senhor, o seu Deus. O texto que eu quero compartilhar hoje é um texto que muito me chama a atenção. Já ministrei várias vezes. E hoje, quando eu estava separando o texto para ministrar a mensagem de hoje, Deus falou nesse texto comigo. E eu quero te convidar a andar sobre as águas. Eu quero te convidar a você andar sobre as águas. Eu quero te convidar nesse tempo de crise a viver uma vida de sobrenatural. Meu querido, é muito fácil adorar a Deus quando tudo estava bem. É muito fácil adorar a Deus quando tudo estava às mil maravilhas. Mas e agora? E agora, pastor? E agora, meu irmão? E agora, minha irmã? Você vai continuar adorando? Vai continuar exaltando? Vai continuar cantando? Ou você vai deixar o desespero tomar conta de você? Ou você vai deixar o desespero tomar conta da sua vida? E aí, o que você vai fazer? É tempo de descansar no Senhor. Sabe por quê? É o que a Bíblia diz, irmão. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você está confiando no Senhor? A sua confiança é o Deus vivo? Você está acreditando nele? Você está vivendo pela fé? Como está a sua vida, irmão? Como está a sua vida perante o Senhor? Como está a sua vida? Talvez você possa ter tudo, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Você pode ter tudo do bom e melhor, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Se faltar Jesus, está tudo acabado, irmão. Está correndo um texto de uma mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, da filha do dono do banco, não sei se é o gerente, ou não gerente, é filho do dono do Banco Santander. Falecer, veio a óbito, e a sua filha diz que são muito ricos, dinheiro, são milionários, mas não pôde comprar o fôlego de vida quando faltou para o seu pai. Ele não conseguiu adquirir o fôlego de vida que é de graça. Você está respirando de graça. O ar que Deus te deu, que nos dá o fôlego de vida. E esse homem faltou na respiração e veio a óbito. Ele não conseguiu comprar o fôlego de vida. Ou seja, do que adianta ter dinheiro se faltar Jesus? O texto que eu quero compartilhar se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14. Eu quero compartilhar esse texto no verso de número 22.
Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus estava só, orando, falando com o Pai. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: fantasma! E gritaram com medo. Eles gritaram com medo. Você está com medo de alguma coisa, irmão? Você está com medo de alguma coisa, minha irmã? Você está com medo de alguma coisa, meu amigo? Você está com medo de alguma coisa, meu amigo, minha amiga? Eles gritaram com medo. É um fantasma. Jesus, porém, verso 27, Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quero te convidar nessa noite. Nessa noite, eu quero convidar você para viver uma vida sobrenatural. Sair da mesmice. Sair de uma vida aonde não acontece nada. A viver uma vida cheia, repleta da presença de Deus e de vivenciar milagres extraordinários. Vamos lá. Já viu quando a gente pensa que talvez até agora, nesse momento, você está pensando que essa situação que você está vivendo não vai se resolver? Ou talvez até pensamos quando é que vai se resolver essa situação do isolamento social? Ou quando é que vai se resolver essa situação do Covid-19? Estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Muito difícil. E talvez a nossa situação que nós estamos vivendo parece ser impossível de melhorar. Eu não sei o que aconteceu com você através de tudo que está acontecendo.
Eu não sei o que aconteceu, talvez com a sua empresa, com seus funcionários, com pessoas que te cercam, com pessoas que estão à sua volta, ou alguém da sua família. Eu não sei o que aconteceu. Mas talvez você já disse, essa situação é impossível de se resolver. Essa situação é impossível de ter solução. Então esse é o momento. Esse é o momento de vivermos um momento sobrenatural. É o momento de vivermos algo espetacular, irmãos. É o momento de vivermos algo extraordinário. De vivermos algo da parte de Deus que vai impactar a minha vida, a tua vida e a vida de quem te cerca. Vai impactar aqueles que estão na sua empresa, os funcionários, que talvez a sua empresa ainda esteja aberta num tempo de crise e ninguém consegue entender por que está aberta. A gente precisa entender que Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Escute bem. Esse nosso Deus, ele é especialista em milagre. Deus é especialista. Repita comigo. O meu Deus é especialista em milagres. Você está precisando de milagre? Você precisa de um milagre? Ele é especialista em fazer milagres. O impossível se torna possível quando confiamos em Deus e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Sabe por quê? Eu aprendi algo com um professor, meu professor de seminário, professor José Roberto. Aprendi com ele. Nós não andamos por vista, ou seja, você não anda pelo que está acontecendo. Os seus olhos não podem estar focados no problema, porque se você focar nos problemas, você não vai conseguir sair do lugar. Se você focar na dificuldade, se você focar nas situações adversas, você não vai conseguir sair do lugar. Então o crente, ele não anda por vista, ele não anda pelo que está acontecendo, ele anda por fé. Ele anda pela fé. Os olhos dele são os olhos da fé. Então, a gente precisa entender que para viver uma vida sobrenatural, para viver uma vida de milagre, é necessário andar por fé e não por vista. Aleluia! O impossível se torna possível quando confiamos em Deus e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Para quem você está olhando? Você está olhando para a situação que está acontecendo ou você está olhando para Deus? Será que eu estou olhando para a situação que está acontecendo ao meu redor? Ou eu estou olhando para o Senhor e crendo que Ele tem algo maior ainda para fazer lá na frente? Porque aonde estiver o meu coração, também vai estar o meu tesouro. Eu não posso andar pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Se eu fosse olhar hoje para as coisas que estão acontecendo, meu querido e minha querida irmã, se eu fosse olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu iria talvez parar de pregar, parar de falar de Jesus. Eu iria parar, irmão, sabe por quê? Porque se eu olhar para os problemas, irmão, meu Deus do céu, dá até dor de cabeça, dá até tonteira. Então o que eu faço? Eu olho para Jesus.
Porque quando eu olho para Jesus mediante a tudo que está acontecendo, eu sinto segurança. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele tem algo maior lá na frente. Quando eu olho para o Senhor, eu estou vendo o meu Deus, que Ele vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Quando eu olho para Jesus, quando o meu foco está em Jesus, irmão, meu querido, se prepara para viver momentos que você nunca viveu. Eu estou me preparando para viver momentos que eu nunca vivi. Eu estou me preparando para obter coisas que jamais eu pensei em obter. Sabe por causa de quê? Os olhos da fé, irmãos. Os meus olhos estão vendo coisas grandes. Os meus olhos estão vendo coisas sobrenaturais. Os meus olhos estão vendo coisas maiores ainda. Eu fui dormir ontem e eu dormi preocupado. Preocupado? Como assim preocupado? Você falou que não se preocupa com nada? Eu dormi preocupado com a grandeza que Deus vai fazer, irmãos. Eu dormi preocupado, Senhor, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ficar esse negócio? É muito grande, é muita coisa. Sabe por quê? Eu estou confiando em Deus, irmão. Eu estou confiando naquele que me chamou, naquele que me convocou. E eu acredito nele. Eu confio nele. O maior desafio para viver uma vida sobrenatural é anular a voz da razão dentro de nós. Quer viver o sobrenatural? Anula a voz da razão dentro de você, irmão. Quer viver, minha irmã, o sobrenatural? Anula a voz da razão. A razão sempre terá muitas desculpas para que você não viva o sobrenatural. A razão é a voz que te diz que é impossível. Já viu quando você pensa? Eu vou falar assim. Senhor, eu vou comprar aquele apartamento. Aí a voz da razão diz: é impossível. Você não tem dinheiro. Como é que você vai comprar um apartamento? Senhor, lá passou o carro do meu sonho. E a voz da razão vai dizer: como é que você vai comprar esse carro? Você não tem dinheiro. Senhor, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero, Senhor, fazer isso, eu quero estudar, eu quero obter uma faculdade. Como é que você vai pagar uma faculdade se você não tem dinheiro? É a voz da razão, irmão. A voz da razão está sempre tentando nos levar para o outro lado da realidade, daquilo que a gente pode viver no Senhor. A voz da razão, ela sempre vai soprar para tentar nos fazer não viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus falou que tem um chamado para me pregar a palavra. Aí a voz da razão vai dizer: você, pregador da palavra? Isso é impossível. Isso é a voz da razão. Ela sempre vai dizer que é impossível de você obter coisas. É impossível de você ter um casamento próspero. É impossível de você ter uma vida próspera. É impossível de você realizar os seus sonhos. Sempre a voz da razão, ela vai contra a vontade de Deus. Sempre. Em Marcos capítulo 9, 23, diz que tudo é possível ao que crê. Irmão, vamos viver a Bíblia. Vamos viver a palavra. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Você crê, irmãos? A fé é habilitada para nos fazer acreditar que a razão considera o impossível. Então precisa ter fé. A fé vai mostrar para a razão que é possível. É a tua fé, é a minha fé. A fé é o único elo que nos liga ao sobrenatural. A fé em Deus nos faz crer no incrível e ver o impossível. A fé nos faz transcender o natural. Ela nos leva a viver o sobrenatural. Não só vai viver o sobrenatural quem tem fé.
Às vezes você vai ver o irmão do teu lado lá, sabe? Cantando da vitória, olha, Deus me abençoou. Irmãos, sabe por que Deus abençoa muita gente? Porque tem fé. Tudo é possível ao que crê. Se você tem fé, você tem que acreditar que o impossível vai acontecer não só na vida do teu irmão que está do teu lado, mas vai acontecer na sua vida também. Eu fico feliz quando alguns irmãos chegam para contar testemunho. Eu amo testemunho na igreja. Eu acho que a igreja ela tinha que ter uma boa parte para os testemunhos também. Sabe por quê? Os testemunhos, eles fortalecem. Fortalecem os irmãos que estão passando por momentos de dificuldade que talvez eu passei, que talvez você passou, que talvez você está passando e você obteve vitória. Então o testemunho ele também é importante na igreja para edificar a fé dos irmãos. Então tenha certeza disso. Se você tiver fé, você vai viver uma vida sobrenatural. Viver a fé é mais do que viver com palavras, é viver com atitudes. Se você tem fé, precisa agir. No livro de Tiago, capítulo 2, do verso 14, capítulo 2, verso 14, 17 e 18, diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vive acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é morta. Mas se alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho as obras? E eu respondo, então me mostre que é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de obras. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Amém? A fé, ela vai se mostrar através de ações, atitudes. Eu tenho fé, então a fé precisa de atitude. Senão, não vai ser nada. A fé é confirmada pelas obras, ou seja, atitudes. Não adianta falar que tem Deus. Eu tenho fé, eu tenho Deus. Se você não vive como se Ele não existisse, não adianta falar que tem fé em Deus e no momento da dificuldade deixamos de crer nele. Ah, eu tenho fé em Deus. Aí quando vem o momento de dificuldade, cadê a fé? Foi embora. Ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Aí quando vem o vento, cadê a fé? Ah, não, eu acredito em Deus, mas quando vem a tempestade, cadê a fé? Foi embora. Por quê? Porque a fé é para ser demonstrada no momento da dificuldade também, irmãos. Eu falei sobre esse homem chamado Pedro. Muitos falam sobre Pedro, meus irmãos. Pedro afundou pela falta de fé dele. Mas pensa comigo. Pedro foi o único a sair de dentro do barco. Eu já vi pregador metendo pau em Pedro, irmão. Coitadinho de Pedro. Mas Pedro foi o único corajoso a sair de dentro do barco. Porque os discípulos estavam com medo quando viram Jesus por cima das águas. Eles gritaram com medo, é um fantasma. Imagina, irmão, os discípulos como é que ficaram. Pensa. Os discípulos como ficaram quando viram Jesus e gritaram, é um fantasma. Pensa como é que eles ficaram dentro do barco, irmão. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, eles tiveram medo. Mas o único corajoso que saiu do barco foi Pedro. Tem hora, irmãos, que ficar dentro do barco é bom. Mas tem momento que tem que sair de dentro do barco. Para quê? Para viver o sobrenatural.
Foi o que Pedro viveu, irmãos. Pedro foi o único a sair do barco. Foi o único que venceu o medo. Os outros estavam no barco cheio de medo. O medo impede que a fé seja ativada. O medo não permite que a fé venha a ser ativada. Você tem medo de alguma coisa? Hoje é noite de perder o medo. Hoje é a noite de perder o medo. Hoje é a noite de um medo ir embora. Chega de medo, irmão. É o momento de você viver por fé. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Escute uma coisa. A nossa vida não depende do governo. Quem está no governo da nossa vida se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso condutor. Ele vai nos garantir nesse tempo de pandemia. Ele vai nos sustentar, não se preocupa. Ele vai nos sustentar, irmãos. A cada um de nós. Confia no Senhor. Somente isso, confia, acredita. Calma. Para um pouco para ouvir a voz de Deus. Para um pouco para ouvir a voz do Senhor. Deixa o Senhor acalmar o teu coração, irmão. Não deixe o desespero bater não, senão você vai fazer besteira. Não deixe o desespero tomar conta da sua alma, da sua vida não. Deixe o Senhor tomar conta de você. Deixe o Senhor se apoderar da sua alma. Deixe o Senhor tomar conta da sua mente, dos seus pensamentos. Você fica dormindo aí preocupado, tomando remédio para dormir, preocupado com o dia da manhã. Você toma o remédio e acorda no dia seguinte e o problema está lá, irmão. Então, o que está precisando? Você está precisando de fé. Eu estou precisando de fé. De dar voz à minha fé. Dar voz à minha fé e falar, e abrir a boca e dizer que o Senhor, Ele nos garante nesse momento difícil. Aleluia! Para sair de dentro do barco, primeiro, tem que tomar uma atitude. Para sair de dentro do barco, é necessário primeiro tomar uma atitude. Qual é a atitude? Ter fé. Porque para andar por cima das águas, é necessário ter fé. É necessário acreditar, é necessário confiar no Senhor. Porque quando Pedro ouve a voz do Senhor, quando Pedro ouve Deus, o Senhor dizendo, vem, ele toma uma atitude. Ele toma uma decisão. Ele toma uma atitude de quê? De sair de dentro do barco, irmão. Pensa comigo a coragem desse homem. Pensa comigo na coragem que ele teve de sair de dentro do barco. Havia uma tempestade no mar. Havia uma tempestade ali, havia ondas. O vento era forte, mas mesmo assim, ele saiu, ele botou o pé e sentiu firmeza. E começou a andar por cima das águas. Então Pedro, ele perde o medo e começa a viver o sobrenatural. Então, irmãos, vamos lá. O medo vai nos impedir de viver o sobrenatural. O medo vai nos impedir de viver o extraordinário de Deus. O medo. Então não permita que o medo tome conta da sua vida. Não permita que o medo tome conta de você. Porque Deus quer que você viva. Se Deus está falando de uma palavra como essa comigo e com você, Deus quer que eu e você venhamos viver o sobrenatural. Que nós venhamos viver um tempo extraordinário, aonde Ele vai ser a provisão, aonde Ele vai ser a resposta, aonde Ele vai ser a solução, aonde Ele vai ser o socorro, aonde Ele vai ser o ajudador. Ele vai ser o Todo-Poderoso da nossa vida. Então é necessário acreditar e confiar
naquele que está te chamando para viver o sobrenatural. Quando você decide andar sobre as águas, você vence seus medos, sai do comum e transcendente o natural. Quando Jesus te chama para andar sobre as águas, Ele te chama para se mover no sobrenatural. Meus queridos, Deus está te chamando para viver o sobrenatural. Mas pastor, olha o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Ei, olhe para o alto. Buscai as coisas que são de cima. As coisas que são do alto. Aonde você tem buscado resposta para a sua vida, irmão? Aonde, minha irmã, que você tem buscado resposta para a tua vida? A Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas que são de cima, as coisas que vêm do alto. O que Deus tem para você são coisas do alto, são coisas de cima. Você não pode ficar no barco vendo ele afundar sem fazer nada. Não fique vendo a sua família se afundar sem você fazer nada. Não fique vendo o seu casamento afundar sem você fazer nada. Não deixe que seu filho venha se afundar sem você fazer nada. Não fique vendo seus discípulos se perderem no mundo sem você fazer nada. Não fique vendo essa doença destruir a sua vida sem você fazer nada. Faça alguma coisa, meu irmão. Faça alguma coisa, minha irmã. É hora de fazer alguma coisa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Sai do barco, irmão. Saia do barco. Aleluia. Se você sair do barco, você vai viver uma vida sobrenatural. Se mova com fé e veja Deus operando milagres grandiosos. Mas você pode dizer, como muitos dizem, mas Pedro afundou quando ele saiu do barco, pastor. Pedro afundou. Como muitos pregadores, mete a marreta em Pedro porque ele afundou. Eu queria ver se você estivesse lá, se você tivesse coragem de sair de dentro do barco para andar no sobrenatural. Ele foi o único. Ele viveu algo que ninguém viveu. Até os dias de hoje, ninguém andou por cima das águas como Pedro. Então ele foi o único. Olha quantos discípulos estavam no barco. Quantos deles poderiam ter andado por cima das águas e ter tido aquele momento especial na vida deles. Mas Pedro foi o único corajoso que botou o pé direito, botou o esquerdo e começou a andar por cima das águas. Pedro afundou. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele olhou para as distrações. Ele começa a olhar para as distrações. As distrações que fizeram Pedro afundar. Quantas coisas nos distraem, irmão? Quantas coisas estão nos distraindo? Quantas coisas tiram o nosso foco de Deus? Quer ver só algo importante? Olhamos aqui no começo da história, do texto, que Jesus, ele tirava um tempo para ficar a sós com o Pai. Jesus tirava um tempo para ficar sozinho com o Pai, para orar à parte. Isso.
tirado um tempinho para ficar a sós com Deus? Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Verso 22 do capítulo 14. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Jesus mandou ele na frente, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Quem? Jesus subiu o monte para orar. À parte, ou seja, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Olha só como é importante. Se Jesus tirou um tempinho para ficar com o papai, irmãos, por que nós não podemos tirar um tempinho para ficar a sós com o pai? Quanto tempo a gente passa, irmãos? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Todos nós, é para todos nós, para mim também. Quanto tempo a gente perde nisso? E quanto tempo a gente fica com o pai? Quanto tempo a gente fica nas distrações? O vento está soprando, irmão. A tempestade está açoitando no barco. E a gente está o quê? Se preocupando com as distrações. A gente não está preocupado em ficar um tempinho com o papai. A gente não está preocupado em ficar um tempo a sós, sem telefone, sem nada disso, sem WhatsApp, sem nada disso, sem ficar mandando oração pelo zap, nada disso. Ficar um tempo a sós com o pai. Eu e o pai, você e o pai. Eu não sei quantos já foram no monte. É bom você ficar, sabe, ali, ó, pensando. Sua mente parece que é transformada. Você fica aquele momento ali de paz, de silêncio. Você e Deus. É claro também que você pode ir para dentro. Eu de costume vou para dentro do banheiro. Tranco a porta e fico lá clamando, chorando. Isso faz muito efeito na minha vida, irmãos. É tempo de procurar, em tudo o que está acontecendo, um tempinho para ficar à parte com Deus, à parte do Senhor. Eu estou chegando no final, mano. O fracasso de Pedro não era ele afundar nas águas. O fracasso de Pedro era ele ficar dentro do barco. Esse era o fracasso de Pedro. Imagina quando Jesus falou, quando os discípulos disseram, é um fantasma, e ficaram com medo. Jesus foi e falou, não, sou eu, Jesus. Aí Pedro me vira e fala, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Imagina se Pedro fala assim, vou nada, vou não. Mas ele não pensou duas vezes, ele foi. Por quê? Ele tinha coragem. Deus quer que você tenha coragem para viver o sobrenatural. Coragem. Não tenha medo de sair do barco. Ao chamado de Jesus, por mais absurdo e improvável que pareça, Jesus está chamando, irmão. Se Ele chamou, Ele vai nos garantir. Se você não sair do barco, nunca andará sobre as águas. Se você não der um passo de fé, nunca viverá o sobrenatural. Não seja um espectador, seja um participante. Eu me lembro até hoje de uma palavra que eu ouvi do diácono Robson. Robson, se estiver me ouvindo, Robson de Ana, se estiver me ouvindo, uma palavra que você uma certa vez liberou sobre a minha vida, quando eu estava construindo a minha casa, quando eu ia ainda construir a minha casa. E você falou assim, pastor, dá o primeiro passo, compra lá 1 metrinho de areia,
compra lá um metrinho de pedra, compra um saco de cimento, vai cavando os buracos, compra um pouquinho de ferro. Eu falei a verdade. E ali eu ouvi aquela palavra: irmãos, seja um participante, tenha fé. Não seja só ouvinte, não, seja participante, praticante. Amém? Então vou dar mais um recadinho para você ouvir para te terminar. Estou quase chegando no final. Cuidado com as distrações do barco. Vou repetir. Cuidado com as distrações do barco. As distrações, tempestade, que tentam tirar o nosso foco de Jesus. Quando mantemos nossos olhos fixos em Cristo, andamos no sobrenatural, caminhamos sobre as águas. Fixe a sua mente em Cristo e no que Ele pode fazer. Tire a sua mente da tempestade. Tire a sua mente da enfermidade. Tire a sua mente dessa pandemia. Tire a sua mente do Covid-19. Tire a sua mente. Tire a sua mente dos vícios, das brigas, das dificuldades financeiras. Tire a sua mente daquilo que atrapalha o agir de Deus. E começa a confiar e acreditar no Senhor, que é o provedor da sua vida. Tenha fé em Deus. Ele vai operar um grandioso milagre. Eu creio que Deus vai operar um grandioso milagre na sua igreja. Eu creio que com esse tempo Deus vai fazer coisas, irmão, que vai nos assustar. Deus vai começar a fazer coisas grandiosas que ele vai assim, como é que pode? A gente vai ver quem é Deus na nossa vida, irmãos. Um Deus provedor no tempo de crise. Um Deus provedor no tempo de dificuldade. O Deus que abre porta de emprego. Meu Deus do céu. O Deus que abre porta de emprego num tempo de crise desse. Nós vamos ver quem é o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós vamos ver esse Deus que faz milagre acontecer. Escute mais uma palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. É a sua fé que vai trazer a existência do milagre. Amém? É a tua fé que vai trazer a existência do milagre. Para de ficar olhando para a enfermidade. Para de ficar olhando para a tempestade. Comece a olhar para a palavra de Deus que diz: tudo é possível ao que crer. Eu estava ali de joelho ainda agora. E eu estava orando pela vida do vizinho meu, Rodrigo. Eu estava clamando pela vida dele. Domingo eu falei aqui que ele teve melhoras. Só que hoje ele teve pioras. Mas eu falei uma coisa para Deus na minha oração: Senhor, eu creio no Deus que age quando tudo diz que não. Eu creio no Deus que dá vida. Nós não vivemos pela boca do médico. Nós não vivemos pela boca do que o médico diz. Mas se vivemos pela palavra de Deus, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do milagre. E eu quero que você ore pela vida do Rodrigo. Peça a Deus: Senhor, mostra, se revela para eles, se revela para essa família, se revela de uma forma espetacular, de uma forma tremenda. Se revela, Senhor, como o Senhor é. Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus tremendo.
E eu quero terminar esse momento especial de palavra, esse momento que estamos compartilhando com vocês uma palavra de Deus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Eu quero, Pai, exaltar o teu nome neste momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar o Rodrigo nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa se manifestar na vida dele, Senhor, com um milagre, curando, sarando, ó Pai, a vida do teu filho. Dá saúde a ele, Senhor. Entra, Senhor, naquele CTI, Deus. Entra naquele lugar, Senhor, e dá vida para o teu filho, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, se revela para essa família como um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que dá vida. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz o milagre acontecer, meu Senhor. A última palavra é tua, Senhor. Eu oro clamando a Ti, pedindo a Ti, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. O nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor mude o quadro da história. Estamos clamando ao Senhor, estamos pedindo ao Senhor. Quantas vezes o Senhor mudou a situação por causa do clamor da igreja? Pai, quando Pedro estava para ser assassinado, morto, a igreja estava clamando, a igreja estava orando, e daqui a pouco quem estava batendo na porta da casa era Pedro, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá vida, dá saúde, Senhor, ao teu filho, e mostra, Senhor, a tua glória, Deus. Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilha, faça que essa mensagem chegue em outras pessoas. Compartilha com o teu amigo do trabalho. Compartilha com pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Compartilha, seja um propagador do Evangelho, seja um divulgador do Evangelho. Anuncie essa palavra. Ajuda a essa mensagem a chegar em outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua história. Em nome de Jesus. Fica na paz, tenha um ótimo final de semana. Em nome de Jesus. Amém. E amém.